Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e hoje vamos falar sobre aquelas visitas indesejáveis que eventualmente surgem no nosso jardim, que são as pragas. As pragas mais comuns são as cochonilhas, os pulgões, os ácaros, as lagartas e as lesmas. Muita coisa, né? Neste episódio falaremos sobre as pragas sugadoras e com receitinhas naturais, fáceis e muito baratas, vamos resolver a sua vida para que você tenha sempre um jardim saudável. As pragas são seres que se aproveitam da fragilidade das plantas e as acabam enfraquecendo e até matando. Então aqui vão 5 dicas do que você pode fazer para evitar infestações de qualquer praga no seu jardim. Mantenha sempre suas plantas saudáveis e adubadas. O surgimento das cochonilhas, por exemplo, são um sinal da falta de cálcio no solo. As plantas, como nós humanos, são mais resistentes quando estão bem nutridas. Sempre observe as plantas fazendo uma busca atenta ao seu jardim. E assim você poderá reconhecer uma infestação logo do início e cortar um galho ou outro antes que as pragas se espalhem. Mas infelizmente, se a planta estiver muito infestada, o melhor a fazer é eliminá-la por inteiro, antes que outras plantas sejam também contaminadas. Saiba diferenciar as espécies que ajudam das que fazem mal às plantas. Alguns insetos, como as aranhas, as vespas e as joaninhas, se alimentam das pragas. Introduza também nos seus jardins plantas que sejam repelentes. A gente vai estar falando mais à frente sobre elas. Então, tudo se resume a um bom manejo e também ao equilíbrio nutricional do seu jardim. Agora, vamos falar sobre alguns tipos de pragas sugadoras. Os ácaros. Diferentemente dos pulgões e cochonilhas, os ácaros não são insetos, mas sim aracnídeos, sendo então da família das aranhas. Eles são tão minúsculos que muitas vezes as pessoas confundem o ataque dessas pragas com algum tipo de doença, quando na verdade não é. Alguns ácaros têm menos de 1 milímetro de comprimento e se instalam nas folhas e nos frutos. Esses ácaros raspam a superfície da planta para sugar sua seiva, deixando manchas amareladas e escuras nas folhas e nos caules. Os ácaros também podem provocar deformações nos frutos e construir pequenas teias pela planta. Cochonilhas. Quem tem plantas em casa, uma hora ou outra já se deparou com esses bichinhos pequenos e brancos. Primeiramente, calma. É normal que as cochonilhas eventualmente apareçam. Todo jardim é algo vivo e atrai essas visitas desagradáveis. O problema é quando esses insetos se proliferam e começam a enfraquecer a planta. As cochonilhas são pequenos insetos normalmente brancos que sugam a seiva dos troncos, folhas e frutos. Além de parasitas, elas secretam uma cera adocicada, o que facilita o ataque de fungos e diminui a capacidade de fotossíntese das plantas. Elas também atraem alguns tipos de formigas, mas nós vamos contar tudo sobre formigas no jardim em outro episódio. Em grande quantidade, as cochonilhas enfraquecem as plantas e podem até matá-las. Elas têm uma capacidade de reprodução muito rápida e podem botar milhares de ovos por dia. Por isso, a importância de controlar rapidamente esse inseto. Existem diferentes tipos de cochonilhas. As cochonilhas farinhentas são branquinhas e parecem algodão. Se observarmos bem de perto, conseguimos vê-las locomovendo a estrutura de seu corpo e deixando marcas ao longo da planta. Algumas têm a carapaça mais mole, são mais transparentes e são encontradas mais comumente na parte de trás das folhas. Outras têm a carapaça dura e se fixam frequentemente nos galhos e troncos das plantas. Essas podem ter coloração marrom ou mais esbranquiçada. Elas normalmente passam despercebidas, pois podem ser confundidas com a própria textura dos troncos. As fêmeas desse tipo de cochonilha demoram mais a se reproduzir do que as outras, o que muitas vezes facilita o controle se compararmos as cochonilhas sem a carapaça dura. Essas cochonilhas são um pouco mais resistentes do que as farinhentas, justamente pela formação dessa carapaça que as camufla e protege.
Pulgões. Os pulgões podem ter coloração amarela ou preta e, diferentemente das cochonilhas, geralmente são encontrados nos novos brotos das plantas, mas também se alojam na parte de baixo das folhas. Assim como os ácaros e as cochonilhas, eles sugam a seiva das plantas, mas também podem transmitir viroses, enfraquecendo ainda mais as espécies vegetais. Seu desenvolvimento é mais intenso em temperaturas amenas e quando há pouca chuva. Então, fique de olho nesse período, pois há mais chance de infestação. Com simples receitas caseiras, é possível eliminar essas pragas bem chatinhas. E depois, basta cuidar da base nutricional das suas plantas e usar algumas técnicas simples que as protejam dessas e de outras pragas. Então, recomendamos algumas soluções caseiras muito fáceis de fazer e super econômicas para combater pulgões, ácaros e cochonilhas. Fazer uma calda de fumo é uma excelente opção, pois este ingrediente é um poderoso antifúngico e bactericida, capaz de cicatrizar as feridas causadas por esses agentes e também eliminar outras possíveis infecções secundárias. No entanto, é preciso fazer um preparo para aplicar esse remédio. Caso contrário, o efeito esperado pode não acontecer. Vamos começar pela calda de fumo. Pique 100 gramas de fumo de corda e coloque-o em 1 litro de água. Depois disso, acrescente 1 xícara de café de álcool. Deixe essa mistura de molho por 24 horas. Depois coe e guarde essa calda num vidro que receberá tampa e deve ter um rótulo identificando o que tem dentro. Agora, para a água de sabão. Misture 1 colher de sopa de sabão de coco ralado em 1 litro de água quente. Agite até dissolver. Guarde num vidro que receberá também tampa e um rótulo com a identificação. Na hora de aplicar, misture a calda de fumo com a água de sabão. Coloque 5 colheres de sopa da calda de fumo em 1 litro de água pura e depois misture com mais 1 litro da água de sabão. Pulverize ou regue as plantas com essa mistura, procurando molhar bem, principalmente por baixo das folhas. Existe uma outra opção de receita que é associar o extrato de pimenta do reino com o extrato de alho e mais água de sabão. Então vamos à receita. 100 gramas de pimenta do reino moída, 100 gramas de alho, 50 gramas de sabão neutro, 2 litros de álcool e 2 litros de água. Para o preparo, você deve colocar 100 gramas da pimenta do reino moída e 1 litro de álcool em um recipiente de vidro tampado. Deixar em repouso por 1 semana. Depois, você vai triturar 100 gramas de alho, misturar em 1 litro de álcool e colocar em outro recipiente de vidro também com tampa e deixar em repouso durante 7 dias. Você vai dissolver 50 gramas de sabão neutro em 1 litro de água quente no dia em que for usar a calda. No dia em que a calda for aplicada nas plantas, você deve coar os extratos e depois colocar 20 ml do extrato de pimenta do reino, 10 ml do extrato de alho e 100 ml da solução de sabão neutro em um pulverizador, completando o volume de 1 litro com água pura. É necessário coar os ingredientes para evitar o entupimento do bico do pulverizador. A água de sabão, aliás, pode ser usada sozinha em caso de infestações menos graves de cochonilhas. É um dos produtos mais simples para combater as pragas citadas, mas só vale para os ácaros, pulgões e as cochonilhas sem carapaça. A aplicação desses produtos deve ser feita com a utilização de um pulverizador, em geral 1 vez por semana ou até 3 vezes por semana se a infestação estiver muito intensa. Repita o processo até que você não consiga mais encontrar as pragas. A calda de sabão também vale para o controle de lagartas. A pulverização deve acontecer sempre no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol não está muito forte. Caso contrário, pode ser prejudicial ao seu cultivo. Agora vamos falar sobre o óleo de nim. O óleo de nim é um inseticida orgânico inofensivo ao homem e aos animais de sangue quente. É extraído das sementes das árvores de nim
E foi descoberto quando pesquisadores perceberam que essa espécie não era atacada pelas pragas sugadoras. Inclusive as cochonilhas com carapaça, que são as mais facilmente eliminadas com óleos. Os produtos à base de óleo de nim são encontrados facilmente em lojas especializadas e, quando vendido na forma concentrada, ele deve ser diluído em água limpa em dosagens de acordo com a embalagem do produto, geralmente na faixa dos 5% do volume total. A ação dessa mistura vale como um eficiente repelente natural para mais de 400 espécies de pragas e também funciona como fungicida e bactericida. Os óleos minerais ou vegetais, em geral, misturados com água a 1%, funcionam de maneira muito eficiente no combate às cochonilhas com carapaça. Essa mistura vai matar as cochonilhas por asfixia, já que ela cria uma película protetora sobre elas que impede a respiração desse inseto e serve também para as outras pragas sugadoras. O melhor dessas receitas é que elas não prejudicam as plantas e nem são tóxicas para quem as aplica. Mas caso você aplique soluções caseiras em sua horta, a recomendação é esperar no mínimo 5 dias após a aplicação antes de consumir as hortaliças. Você também pode plantar ao redor de sua horta ou no seu jardim plantas que são repelentes naturais dos insetos sugadores. Temos como exemplos de plantas repelentes o coentro, as tagetes, hortelã, a calêndula e a arruda. Essas plantas funcionam liberando substâncias voláteis que repelem os insetos sugadores adultos. Agora que você já sabe reconhecer algumas das pragas mais comuns que enfraquecem as suas plantas e como combatê-las, ficou muito mais fácil manter seu jardim lindo e saudável, não é? Então hoje eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo e se quiser mais dicas sobre pragas e doenças, conta aqui pra gente nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.